Mas esse tema foi uma provocação, porque nós não podemos imaginar sucessores de Kardec. Então, é uma provocação e um chamamento ao estudo das obras da codificação, para nós também relembrarmos aqueles que, pelo amor à doutrina, se tornaram divulgadores, estudiosos e colaboradores e continuadores desse trabalho bendito que a espiritualidade trouxe a Kardec. E ele abraçou com muito amor. Então, hoje nós vamos falar de um desses divulgadores, que foi Sir Arthur Conan Doyle. Desculpe meu inglês, eu não sei falar inglês. Então, vocês estão sendo premiados por causa disso. E ele foi realmente um grande divulgador do espiritismo, mas ele tem uma história muito peculiar, porque até mesmo os seus biógrafos ficam em dúvida se ele foi mais espiritualista do que espírita. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre ele. É uma palestra diferente, é mais biográfica, mais histórica, apenas para nós conhecermos um pouquinho sobre esse grande homem. E ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1859, e morreu em Crowborough, na Inglaterra, em 1930. Sabe-se também que foi um escritor e médico escocês e ficou mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre Sherlock Holmes, o detetive considerado uma grande inovação no campo da literatura criminal. Dessa forma, Conan foi um renovado escritor cujos trabalhos incluem histórias de ficção científica, novelas históricas, peças e romances, poesias e obras de não-ficção. Mesmo tendo nascido na Escócia, tanto sua mãe como seu pai eram descendentes de irlandeses, e ele foi criado numa família estritamente católica, tendo sido batizado na Catedral de Santa Maria de Edimburgo. Foi educado em um colégio jesuíta, mas, ao concluir o colégio, rejeitou o catolicismo e toda e qualquer religião, considerando-se e autodenominando-se agnóstico, ou seja, aquele que se julga incapaz de afirmar se Deus existe ou não. Estudou medicina na Universidade de Edimburgo e, após a sua formação em 1881, serviu como médico por algum tempo, até que a medicina deu espaço para o escritor. Em 1885, ele se casou com Louise Hawkins, que sofria de tuberculose e que morreu em julho de 1906. E com ela ele teve 2 filhos. Depois desse casamento, ele acabou se casando também, pela segunda vez, com Elizabeth. Elizabeth, eu acho que eu passei a folha antes do que deveria. Espera aí, só um pouquinho, por favor, que saiu da sequência. E ele se casou com Jean Elizabeth Leck, que morreu em 1940 em Londres, 10 anos após a morte do Conan Doyle. E com essa esposa ele teve mais 3 filhos. Nós poderíamos até trazer um pouco também, vamos trazer um pouco da história de quando ele viveu, para nós situarmos um personagem, mais importância ou menos importância que ele tenha, nós precisamos conhecer um pouquinho o mundo em que ele vivia. E o século XIX, que é o século dele, despontou na Europa como uma era de grandes expectativas, desde a bonança material provinda pela Revolução Industrial da Inglaterra, passando pelo sonho da igualdade social através das reformas sociais, até a euforia intelectual com as descobertas científicas que aconteceram. Então, nesse mundo modernista, os homens foram deixando para trás velhos conceitos e muitos dogmas. A ciência foi confiada à tarefa de reescrever a Gênese e o que se conhecia sobre o universo, suplantando as teorias religiosas que determinavam o comportamento da época. Em meados do século, inúmeros fatos e fenômenos se fizeram evidentes para os pensadores materialistas. Eram os espíritos, proclamando a sobrevivência da alma e a comunicabilidade com os mortos, através dos espíritos desencarnados, com base exatamente numa série de manifestações mediúnicas naquelas épocas chamadas de sobrenaturais. Era comum, então, na sociedade, as reuniões das mesas girantes e outras sessões de evocação espiritual. Evidenciou-se, portanto, a existência do mundo espiritual e suas extensas relações com as nossas dimensões físicas, gerando, assim,
o movimento que ficou conhecido como espiritualismo moderno, ou neoespiritualismo. O movimento espiritualista antecedeu e preparou o terreno para o espiritismo, que, de certa forma, é um produto daquele e, ao mesmo tempo, a sua síntese. Pode-se considerar que o espiritualismo moderno tinha dois princípios: a imortalidade da alma, do que resulta a crença da prevalência espiritual sobre a matéria, e a sobrevivência do ser individualizado, o espírito, após a morte física, atestando a realidade espiritual. E o segundo princípio é a comunicabilidade espiritual, a capacidade dos desencarnados, os espíritos, se manifestarem no nosso mundo material e transmitirem mensagens inteligíveis. E qual foi o envolvimento de Conan Doyle com o espiritualismo e o espiritismo? Ele, no ano de 1887, teve o seu primeiro contato com o espiritualismo moderno, frequentando exatamente sessões mediúnicas que o fizeram rever seus conceitos religiosos, porque ele se considerava agnóstico, como nós dissemos. E o mergulho profundo na doutrina espiritualista também foi causado pelo falecimento de muitos familiares e pela depressão que o acometeu. Pelas mortes de sua esposa, do seu filho Kingsley, do seu irmão Innes e de 2 cunhados e 2 netos após a Primeira Guerra Mundial, ele acabou encontrando apoio no espiritualismo e nas sessões mediúnicas. Alguns biógrafos contam que exatamente na noite em que seu filho Kingsley faleceu, ele estava já determinado para uma palestra e ele não podia sair dali. A palestra já tinha começado, tinham várias pessoas presentes e ele não pôde atender à solicitação de ir ter com o filho antes da sua morte. Mas esses historiadores contam que uma semana depois, olhando fotos da palestra, porque ela foi fotografada, viram exatamente o espírito do filho ao lado de Conan enquanto ele palestrava. Como dissemos, na época era habitual na sociedade as famosas sessões de mesas flutuantes ou girantes, onde as pessoas se reuniam para evocar espíritos e ali se exercitava vários tipos de mediunidade. E exatamente nessas sessões, Colin começou a frequentar. Numa dessas sessões, ainda desconfiado de que tudo não passava de uma fraude, ele perguntou aos espíritos que ali se manifestavam: quantas moedas tenho no meu bolso? E ouviu como resposta uma desconcertante reprimenda: estamos aqui para instruir e elevar as almas, não para fazer adivinhações. Além das obras de ficção, como escritor, Conan tinha preferência também pelo gênero história, devido aos vários livros escritos nessa temática, onde ressaltou a posição da Inglaterra sobre várias guerras, e por isso ele recebeu o título de Cavaleiro do Rei, em 1902, concedido pelo rei Eduardo VII, sendo então chamado de Sir Conan Doyle. Sua atração pela história e a capacitação adquirida em historiografia lhe serviram de apoio para historiar o movimento conhecido como espiritualismo moderno, como nós já dissemos, que ele definiu como o mais grandioso fato que existe no mundo e do qual foi patrono e um dos seus maiores propagandistas na sua época. Mas foi após visitar seu amigo pessoal, Alfred Hicks Dreyson, um amigo de 32 anos a mais do que ele, um importante astrônomo que já participava de reuniões espíritas com a médium Anne Andrew desde 1857, Conan sentiu-se interessado em conhecer mais o movimento espírita. E o importante é que ele sentiu-se influenciado pelos argumentos apresentados por Dreyson, que já se considerava espírita, e ficou interessado em ler e meditar sobre algumas obras do espiritismo. O espiritismo, naquela época, já não era mais novidade. O Livro dos Espíritos, no qual Allan Kardec estabelece os princípios da doutrina, já circulava há 30 anos. E o espiritualismo havia se propagado pela Europa, pelos Estados Unidos e outras partes do mundo, mas sem uma estruturação que reunisse e orientasse seus simpatizantes, pois em seu bojo encontravam-se vários tipos de ideias. Quando o Livro dos Espíritos surgiu em 1857, pode-se dizer que foi o marco inaugural do espiritismo. E essa doutrina, que se apresentava como uma síntese da revelação promovida pelos espíritos em prol da evolução espiritual da humanidade, mudou toda a característica do próprio espiritualismo.
A codificação espírita veio, então, apresentar os fundamentos da natureza superior como solução para os grandes conflitos existenciais e filosóficos, como a compreensão da nossa origem, a nossa essência, a destinação da alma humana, além de oferecer explicações de caráter científico para aquela fenomenologia natural, admitindo as manifestações mediúnicas como fenômenos naturais, em oposição a qualquer hipótese de milagre ou misticismo. Observando, então, as várias biografias sobre Conan, notamos que os principais acontecimentos do espiritualismo moderno foram acompanhados de perto por Allan Kardec. A Revista Espírita, dirigida por ele, ressalta essa proximidade. Há muitos comentários sobre notícias e artigos de periódicos espiritualistas na Revista Espírita. Assim também, o mesmo se passou no período imediatamente posterior ao da codificação espírita. As obras desse período de Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delany e outros citam pesquisadores e autores e médiuns espiritualistas. Os primeiros congressos espíritas também tiveram a participação de espiritualistas eminentes, inclusive com a presença de Sir Conan Doyle. Onde está, então, a diferença entre os dois movimentos, vocês poderiam perguntar? Enquanto o espiritualismo moderno dava muita ênfase às manifestações físicas e às experimentações com os médiuns, o espiritismo, desde o início, se voltou para as manifestações inteligentes e as suas consequências filosóficas e morais, estruturando-se em torno da obra de Allan Kardec. Conan, estudando, então, as obras espíritas, não apenas se converteu ao espiritismo, mas passou a frequentar assiduamente as sessões com os fenômenos espíritas. Nas décadas seguintes, como escritor, alcançaria fama mundial com as aventuras de Sherlock Holmes e colocaria todo o prestígio amealhado com elas a serviço da sua nova crença. Enquanto seu personagem principal, Sherlock Holmes, ficou conhecido através dos anos como a personificação da razão e da lógica, Doyle sempre foi exatamente o seu oposto, acreditando em forças sobrenaturais e espirituais. Já famoso como escritor, Doyle atraiu multidões às suas palestras doutrinárias. De 1915 em diante, praticamente abandonou a ficção e passou a escrever apenas obras espiritualistas. E o seu envolvimento com o espiritualismo levou a escrever sobre o assunto, tornando-se um dos maiores divulgadores e defensores. Dada a projeção do seu nome, deve-se a ele parte da penetração do espiritismo em muitos países, principalmente aqueles de língua inglesa. Sua rica trajetória de vida espiritualista foi feita no início pela teosofia, pelo espiritualismo e, quando já no espiritismo, Sir Arthur Conan Doyle foi presidente de honra da Federação Espírita Internacional, presidente da Aliança Espírita de Londres e presidente do Colégio Britânico de Ciências Psíquicas. Em 1918, mesmo com depressão, enfrentou todos os céticos e publicou a Nova Revelação, obra em que manifestou a sua convicção na explicação espírita e nas manifestações paranormais estudadas durante o século XIX, além de descrever minuciosamente o processo da sua conversão. Assim, nesse livro, ele escreve sobre a sua própria vivência no espiritualismo e no espiritismo, realizada por meio de palestras e conferências, em que expunha e analisava os fenômenos psíquicos e suas consequências espirituais. Também descreve os estudos e as experimentações que empreendeu durante vários anos, levando-o a abraçar definitivamente o pensamento espiritualista e espírita. Nesse livro, A Nova Revelação, logo no prefácio, ele declara que muitos estudiosos tinham sido atraídos pelo aspecto religioso do espiritismo e outros pelo científico. E acrescenta: até agora, porém, que eu saiba, ainda ninguém tentou demonstrar a exata relação que existe entre os dois aspectos do problema. Entendo que, se me fosse dado lançar alguma luz sobre esse ponto, muito teria eu contribuído para a solução da questão que mais importa à humanidade. Nós, espíritas, nos lembramos que Kardec já havia feito essa relação entre ciência e religiosidade em 1857.
Kardec definiu e solução esse problema referido por Conan quando apresentou o Espiritismo sobre o tríplice aspecto: filosofia, ciência e religiosidade. Já em 1921, ele escreve uma outra obra, A Chegada das Fadas, reproduzindo teorias sobre a natureza e a existência das fadas de Cornwall, uma aldeia inglesa. Na verdade, Conan, assim como várias outras pessoas, foi enganado por vários anos por duas primas adolescentes dessa cidade, Elsie e Frances, que montaram exatamente cenas com recortes de cartolina representando fadas e espíritos. E elas fotografaram os recortes e disseram que haviam conseguido fotografar fadas e gnomos. Essas fotos rodaram o mundo e acabaram dando uma origem, uma polêmica em torno delas, na verdade, uma fraude que perdurou até a confissão pública das primas, já idosas, em 1983. Já em 1926, ele escreve uma obra magistral, A História do Espiritualismo, abordando a história do movimento espiritualista anglo-saxônico, desenvolvido nos países de língua inglesa, mas em algumas páginas ele ressalta também o espiritismo, codificado pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, tão conhecido nosso. Essa obra discorre sobre o que é o espiritualismo e sobre as origens do espiritismo também, detalhando diversos estudos sobre ele. A história do espiritualismo aplicou todas as suas notáveis qualidades de narração, concentração e meticulosidade, rigor e pesquisa histórica que ele tinha acostumado a fazer em suas outras obras. Dessa forma, o resultado foi uma obra de referência atemporal sobre o espiritualismo e o sobrenatural. Ela se tornou até hoje, portanto, uma fonte de informações precisas e rigorosas sobre os fenômenos de um dos grandes movimentos espirituais do nosso tempo. Precisamos fazer apenas um parêntese aqui para explicar um fato muito importante sobre essa obra. O nome correto do livro de Conan Doyle em inglês é A História do Espiritualismo. Mas no Brasil, alguns tradutores traduziram a palavra inglesa espiritualismo por espiritismo. E é dessa forma que nós vamos encontrar aqui no Brasil, como se o livro fosse História do Espiritismo. Mas, realmente, o nome correto é A História do Espiritualismo. Isso altera o entendimento da obra? Altera em parte, sim. Nós espíritas sabemos que existem diferenças fundamentais entre o que é espiritualismo e o que é espiritismo. Vemos com muita clareza essa diferença no Livro dos Espíritos, na sua introdução, com a explicação dada por Kardec, onde ele diz que o espiritismo é uma fase do espiritualismo. Por isso, no livro, Kardec acrescenta ao título as palavras filosofia espiritualista. E espiritismo, uma palavra criada por Kardec, se distingue da palavra espiritualismo, embora ambas compartilhem do mesmo fundamento primordial, a crença na vida espiritual. Quando falamos de qualquer personagem, também buscamos um pouco sobre a cultura da época em que ele viveu. E, culturalmente dizendo, não podemos deixar de lembrar que, desde 1882, na Inglaterra, homens de ciência organizaram uma sociedade de pesquisas psíquicas, que veio fazendo estudos rigorosos e com muita competência e complexidade. E tomou, por muitas vezes, uma atitude de prevenção aos princípios espíritas, mas acabaram dando testemunho dos fatos supranormais, embora sem se aterem às generalizações filosóficas contidas no Espiritismo de Kardec. Foram homens muito importantes e reconhecidos pela sua sabedoria. Físicos, químicos, fisiologistas, matemáticos, membros até da sociedade real, uma honraria raríssima concedida na Inglaterra a um homem de ciência, que se voltaram para o espiritualismo, entre eles Conan Doyle. Então, nós podemos até falar um pouquinho sobre a sua obra História do Espiritualismo, ou História do Espiritismo, como foi traduzida no Brasil, lançada em 2 volumes em 1926, observando, como nós falamos já de início, que ela é considerada uma obra magistral dentro dessa temática. Nesse livro, ele não nos apresenta uma história puramente descritiva do espiritualismo e do espiritismo, mas, na verdade, uma história filosófica desses 2 movimentos,
No prefácio do livro, ele assinala a importância em desenvolver essa temática e diz: é realmente curioso que esse movimento, que muitos de nós consideram como o mais importante na história do mundo, desde o episódio do Cristo, nunca tivesse um historiador entre aqueles que estavam dentro do movimento e que tivesse uma larga experiência pessoal do seu desenvolvimento. Isso está no prefácio dessa obra. Por ser uma obra histórica, nesse livro, Doyle é imparcial e ressalta os trabalhos feitos pelos antecedentes do espiritualismo moderno e seus principais precursores, tais como Emanuel Swedenborg, Edward Irving, Andrew Jackson Davis. Escreve também sobre as irmãs Fox e ressalta os grandes feitos dos médiuns da época, como Daniel Home, Eusápia Paladino e outros conhecidos por nós também. Ele registra nessa obra os mais respeitados trabalhos e pesquisas a respeito dos extraordinários fenômenos psíquicos realizados por William Crookes, Alfred Russel Wallace, Cesare Lombroso, Charles Richet, Ernest Bozano, dentre outros, e claro que ele enaltece também o trabalho fantástico de Allan Kardec com o Espiritismo na França. Ao ser lançada a primeira edição da obra História do Espiritualismo, a revista inglesa Light destacou o equilíbrio e a imparcialidade com que o assunto foi abordado por Conan, porque ele tanto fala sobre teosofia, como fala sobre o espiritualismo, assim como também fala sobre o espiritismo. E ele próprio definiu essa imparcialidade pelo seu desejo de contribuir para que o espiritismo tivesse sua história contada. E exatamente por isso, o objetivo não era o de fazer propaganda das suas convicções, como ele o fez na obra A Nova Revelação, mas o de historiar, nesse caso, o movimento espírita. Conan reconheceu que não fez um trabalho completo como gostaria, porque não dispunha de recursos necessários e nem tempo, pois o assunto era demasiado complexo, sendo necessário um cuidado especial para com ele. Ressaltou também que, além disso, havia as condições de dificuldades do próprio movimento espírita da época. Por esse movimento espiritualista e o espiritismo é que eu comentei que muitos historiadores e estudiosos dizem ele ser mais espiritualista do que espírita. Mas, de qualquer forma, ele fez um trabalho fantástico na divulgação do espiritismo. O que podemos observar pelos seus vários biógrafos é o fato de que, a ponto de ser escolhido para ser par no Reino Unido da Grã-Bretanha, a maior distinção a que um homem podia aspirar no Império Britânico, ele declinou, pois teria que renunciar ao espiritismo, e ele não rejeitou a crença que havia abraçado e que manteria até sua morte. Também podemos assinalar que, com o espiritismo, ele havia resgatado a verdadeira religiosidade, a religião natural, sem dogmas, sem liturgias, nem intolerâncias, compreendendo Deus com toda a dignidade própria da divindade, resumindo sua crença em paternidade de Deus, fraternidade do homem, sobrevivência da alma, comunicação entre os vivos e os mortos, responsabilidade pessoal, justiça divina premiando a cada um segundo o seu merecimento e seus esforços, e a progressão eterna. Isso está no capítulo 24 da História do Espiritualismo. Alguns biógrafos, entretanto, também dizem que, observando-se a evolução do espiritualismo americano e anglo-saxão, parece ter sido um pouco difícil para Conan Doyle compreender a lei da reencarnação no espiritismo de Kardec. A doutrina da reencarnação determinou o aparecimento de uma divergência entre o que se chamou de espiritismo latino e espiritismo anglo-saxão. Embora aceitassem a doutrina espírita, esses, e particularmente os ingleses e americanos, como não admitiam o princípio reencarnacionista, criaram motivos de atrito com o espiritismo. E, realmente, a reencarnação é um dos principais pilares ou basilares da doutrina espírita, e foi ponto de discórdia entre o espiritualismo moderno e o espiritismo. No capítulo 21 do livro A História do Espiritualismo, ele assim se expressa: os espíritas ingleses não chegaram a uma conclusão no que se refere à reencarnação. Alguns acreditam nela, outros não. E a atitude geral pode ser entendida assim: como a doutrina não pode ser provada, o melhor seria omiti-la da política ativa do espiritualismo. Mas, por outro lado, no mesmo capítulo, ele permite uma abertura no âmbito das múltiplas existências carnais. E diz assim:
pode-se admitir, pelo menos, de onde uma tarefa especial deve ser concluída ou alguma falta deve ser remediada, a possibilidade da reencarnação, porque ela pode ser uma coisa bem-vinda para o espírito aflito. Continuando mais um pouquinho com essa parte histórica em relação ao espiritismo, vimos que, como a religião oficial principal na Inglaterra era o protestantismo e as suas vertentes, foi mais fácil para os ingleses acreditarem que o espiritismo não era mais uma religião, diferentemente da atitude tomada pela Igreja Católica na França e em outros países católicos. Assim, sem rituais, sem dogmas e sem a hierarquia da Igreja Católica encontrada nos países latinos, no protestantismo anglo-saxão havia o incentivo ao estudo bíblico e eram os próprios crentes os responsáveis pelos cuidados da sua igreja. Por isso, na Inglaterra, os fenômenos espíritas não foram ignorados e nem amaldiçoados, mas recebidos como uma prova da sobrevivência da alma e uma confirmação dos estudos bíblicos, mas sem a crença da reencarnação. Em consequência, partiu de um lorde inglês, primo do rei, o restabelecimento ou o estabelecimento de uma lei pelo parlamento inglês de se respeitar o espiritismo, reconhecendo o direito ao exercício da mediunidade e ficando dessa forma os sensitivos ou médiuns protegidos das perseguições religiosas. Júlio Abreu Filho, brasileiro, escritor espírita e tradutor de inúmeras obras da codificação espírita, fala sobre essa passagem. E ele diz assim: assim também, diante das consequências da nova lei, foi obtido pelos espíritas que o Estado-Maior das Forças Armadas da Inglaterra determinasse que em todos os corpos de tropa, onde houvesse instalações para o serviço religioso, também as houvesse para oficiais e soldados espíritas. Terminando esse pequeno encontro com Conan Doyle, vamos assinalar uma entrevista dada por ele no jardim de sua casa, no ano de 1928, 2 anos antes de sua morte, onde ele diz, entre outras afirmações: não creia por um momento sequer que eu esteja me colocando na posição de inventor do espiritualismo. Conheci vários e grandes médiuns, muitos receptores de fenômenos psíquicos, muitos investigadores de todos os tipos. O máximo que posso fazer é ser um amplificador do assunto, saindo e conhecendo pessoas cara a cara, para tentar fazê-las entender que isso não é uma tolice, como tão frequentemente se apresenta. É, de fato, uma grande filosofia, e, creio eu, a base de todos os aprimoramentos religiosos do futuro da raça humana. E, continuando essa entrevista, ele diz sobre a crença na imortalidade da alma. Gradualmente, fui ficando mais e mais convencido sobre o fenômeno, à medida que o estudei, ano após ano. Mas foi apenas na época da guerra, quando todos aqueles esplêndidos jovens companheiros estavam desaparecendo de nossas vistas e o mundo inteiro se perguntando o que aconteceu com eles, onde estão, o que estão fazendo agora, dissiparam-se no nada ou ainda são os grandes companheiros que conhecíamos. Foi apenas naquela época que me dei conta da crucial importância para a raça humana em saber mais sobre esse assunto. Foi então que mergulhei com maior dedicação nessa seara e encontrei o maior propósito ao qual eu poderia me dedicar aos anos que sobram, que restam na minha vida corpórea. Tentar levar para outras pessoas algo do conhecimento e da certeza que eu mesmo obtivera. Tenho a certeza que poderia encher uma sala de minha casa com as cartas que recebi de pessoas me contando sobre o consolo que sentiram através das minhas palestras e escritos sobre o assunto, sobre como eles, mais uma vez, ouviram o som de uma voz desaparecida ou sentir o toque de uma mão que sumira. Através dessas palavras, Conan demonstrou sua confiança no Espiritismo, nessa doutrina consoladora que ajuda a trazer paz, serenidade e entendimento sobre os sofrimentos, as aflições da vida e as perdas dos nossos entes queridos. Da mesma forma, também percebeu que o Espiritismo nos leva a acreditar numa vida após a morte física e a acreditar que existe uma lei de causa e efeito, onde somos responsáveis pelas nossas escolhas. Assim, o Espiritismo, ou cristianismo redivivo, nos ensina que, primeiramente, precisamos respeitar as leis de Deus para nos aproximarmos dele,
e evoluímos com conhecimento e responsabilidade sobre nós mesmos. Muito obrigada. Que Jesus permaneça entre nós.